companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você, estamos em todos os caminhos bons, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Miguel, és uma casa de oração, de amor e harmonia, nos traz alegria ao coração. Miguel, és uma casa de amor transformador,
Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa reunião especial onde estamos comemorando 94 anos da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, agradecendo a Jesus por nos oferecer esse tempo todo, a cada encontro, um banquete através do seu Evangelho, mas agradecendo também a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margarida e toda essa espiritualidade amiga, trabalhadora do bem, que também nos ampara. E com o coração banhado de gratidão e alegria, juntos mais uma vez online, via YouTube, mas com certeza unidos também em vibrações de amor e amizade. Mesmo com a pandemia, continuamos juntos a cada reunião, a cada curso. Não paramos nenhuma atividade. Tivemos que superar alguns desafios, é claro, mas conseguimos tocar o barco de Miguel para frente. E esse ano não podemos presentear a casa com as doações de sangue, mas podemos presenteá-la com as doações de alimentos, pois a distribuição de cestas básicas não pararam. Que bom, né? Essa também é uma maneira de comemorar, assim como esse encontro, onde eu, Rosana Mondaini, segunda secretária, estou dando as boas-vindas a todos vocês. Em seguida, Mônica Lima, a segunda tesoureira, lerá a página inicial. A vice-presidente, a Fátima Queiroz, fará a prece inicial e a explanação será feita pela presidente da casa, a Ana Maria Oliveira. A prece final com a primeira secretária, a Miriam Batista, e os agradecimentos finais serão realizados pelo primeiro tesoureiro, Edilson Morgado. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Senhor envolva a todos nós. Vamos aproveitar esse momento tão importante para todos nós, miguelinos. Um grande beijo para todo mundo. Mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, em sessão pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na noite de 10 de abril de 1950, pelo Espírito Emmanuel, texto extraído da revista Reformador de novembro de 2006. O Centro Espírita. O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar,
plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios pensacechos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Graças a Deus. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, onde estivermos, para que os nossos pensamentos se transformem numa grande corrente que envolva a nossa casa espírita querida, o Centro Espírita Miguel, nesse dia tão importante de comemoração de 94 anos de existência. Então vamos orar juntos. Mestre Jesus, amigos espirituais, queridos coordenadores espirituais de todas as atividades da nossa casa espírita, tantos espíritos que passaram por esta casa, que tanto fizeram e trabalharam enquanto encarnados e também, com certeza, ao desencarnarem, além de todas as falanges de espíritos que envolvem este lar, escola, templo, onde cada um de nós se sente acolhido, se sente cuidado nesse hospital de almas, onde nós nos remetemos em pensamento quando estamos aflitos, quando estamos gratos pelas boas vibrações espirituais que sentimos quando nos reportamos às nossas lembranças, aos nossos vínculos de trabalho, de afeto e de amizade. Nós só temos a agradecer nesse dia muito feliz, agradecer a todos aqueles que puderam contribuir para que hoje nós possamos usufruir das atividades doutrinárias, do conforto físico, material, de todos os feitos que foram promovidos ao longo de todos esses anos. Então, com o coração em festa, nos congratulamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, nesse momento de alegria, de esperança, de confiança em dias melhores, na certeza de que nós nunca estamos desamparados por essa espiritualidade querida e, com certeza, a casa, embora nós encarnados não estejamos lá presentes, com certeza muitos trabalhos continuam sendo realizados pela espiritualidade e cada um na sua casa possamos estar contribuindo com as melhores vibrações, os melhores ideais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Ana Maria e sou uma trabalhadora desta abençoada casa, o Centro Espírita Miguel,
que hoje completa 94 anos. E como nos disse Emmanuel, né, na página inicial, quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. E com certeza nossa vida caminhou e caminha para uma vida melhor a partir do momento que fizemos parte desse trabalho abençoado. Dia 17 de julho de 1927. A vida, nessa época, era muito diferente da que nós temos hoje. Imagina, hoje nós temos a internet, os aparelhos celulares, o WhatsApp, né? E tantas comunicações que utilizamos frequentemente. Nessa época, 1927, não existia. As situações eram bastante adversas. E a doutrina espírita? Como andava a doutrina espírita nessa época? Precisamos lembrar que a FEB, a Federação Espírita, foi criada em 1884 e só em 1903 ela consegue uma sede própria e a partir de 1918 é que ela começa a preparar esse terreno para a trajetória do movimento espírita mais unido, mais unificado. E nós vamos, voltando no tempo, verificar que em 1926 a FEB consegue realizar o seu primeiro congresso espírita com proveitosos resultados na busca dessa unificação. E foi um período bastante propício para todos aqueles seguidores dessa doutrina, seguidores dessa ideia espírita cristã. Foi um período assim em que várias casas espíritas começaram as suas atividades, né? E o movimento espírita cresceu bastante, dando oportunidade de pessoas que gostavam de estudar as obras de Kardec se unissem e fundassem as suas próprias casas. Nós tínhamos, nessa época ainda, a revista O Reformador, que fazia esse intercâmbio, né, da FEB com essas casas, essas pessoas que gostavam, que apreciavam, que já desde essa época se interessavam pelo conhecimento do Pentateuco, pelo conhecimento da doutrina espírita. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 17 de julho de 1927, quando alguns companheiros se reuniram num prédio situado na rua Cesária, número 23, que hoje é a rua Mário Carpenter, que nós conhecemos, né? Que era a residência do seu Manuel Godinho da Costa. Herculano Pires, um estudioso da doutrina, no livro O Centro Espírita, no seu capítulo 3, ele nos diz que o Centro Espírita não surge arbitrariamente, nem por determinação de alguma instituição superior do movimento doutrinário. Ele é sempre o produto espontâneo de uma comunidade espírita que se formou num bairro, numa vila ou numa cidade. Herculano Pires continua nos dizendo que muitos centros espíritas surgiram do desenvolvimento de alguns
desenvolvimento de grupos familiares, desligando-se mais tarde da residência em que formara. Então, como eu falei, né, na residência do seu Manuel Godinho, o seu Maurício Francisco, o seu Manuel Correia, o seu José da Silva, o seu Alcides Carlos e o seu José Rodrigues se reuniram, né, com a intenção da fundação de um centro espírita. E, por sugestão do seu Manuel Godinho, deram o nome desse centro de Centro Espírita de Caridade Miguel e Almas, aceito por todo o grupo. Fizeram a sua primeira reunião organizando todas as normas, né, tudo aquilo que era necessário, né, elegendo uma diretoria, o tesoureiro, o secretário, de forma ainda muito simples, mas com toda a fé, na certeza de que eles gostariam de estudar a doutrina e de se reunir para fazerem a caridade. Nessa época, era muito diferente de hoje. Hoje nós temos na nossa casa a maioria de mulheres trabalhando em nossa casa. Nessa época, nós vamos encontrar apenas 3 senhoras: a dona Aurora Martins, a dona Maria de Jesus Gaspar e a dona Isaltina Guimarães. Essas 3 companheiras eram as únicas mulheres que faziam parte desse grupo inicial de nossa abençoada casa. Na segunda reunião que esse grupo realizou, o senhor José da Silva assumiu a tribuna e proferiu emocionante palestra, pedindo a todos que confiassem em Deus e nos espíritos que estavam dirigindo os trabalhos da casa, porque com certeza, com fé, com esperança, eles iam conseguir dar conta de todas as tarefas. E ele terminou a palestra dizendo: Deus está no centro. E Herculano Pires, ainda no capítulo 3, ele nos diz o seguinte: o Deus está no centro encerra uma verdade que todos os espíritos conhecem de perto. No centro do universo está Deus, não em figura, mas em realidade. Pois se Deus é o todo em essência e tudo provém dele, tudo pertence a ele, tudo é ele. E ele dirige e governa tudo. É evidente que o centro espírita, onde tudo se faz em nome de Deus, não pode estar sem Deus. Herculano Pires adianta ainda que o ideal é o centro funcionar numa sede própria, né, para maior e mais livre desenvolvimento dos trabalhos a realizar, né? Mas enquanto isso não for possível, ele pode funcionar com eficiência numa sala cedida ou alugada, numa garagem vazia ou mesmo numa dependência de casa familiar. E esse grupo, né, que iniciou a atividade do Centro Espírita de Caridade Miguel e Almas, sentiu a necessidade de alugar uma sala. E com os seus próprios recursos, compraram algumas cadeiras para a realização das reuniões. Eles realizavam 2 reuniões semanais. Uma reunião onde estudavam as obras de Kardec e uma outra reunião fechada, onde eles tinham as reuniões mediúnicas, né? Então, era somente participavam os médiuns. Nessa época, mesmo alugando a sala, a assistência era muito pouquinha, eles não tinham mais do que 15 pessoas ouvindo as explanações dos livros de Kardec. Os estudos realizados por esse grupo de companheiros eram sempre pautados no Evangelho de Jesus. E aí, lembrando a Casa do Caminho, lá logo depois, quando Jesus
foi crucificado, né? Nós vemos que a Casa do Caminho vai exatamente nascer da irresistível e natural vontade de que todo homem espiritual sente de se unir voluntariamente sob a égide de Jesus para formar um grupo de pessoas afinizadas com a prece, com o estudo, com o trabalho e com a vivência evangélica. Era a comunhão de pessoas simples que se propuseram a espalhar a verdade do Evangelho e também de praticá-lo, como faziam os apóstolos, né? À época de Jesus, logo depois, né, da crucificação de Jesus. Com esses propósitos, fizeram desta casa, né, da Casa do Caminho, uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração e comunhão com Cristo. E era com esse objetivo que esses companheiros se reuniam. Na Casa do Caminho, aprenderam com Jesus que nada era mais importante do que o crescimento espiritual dos seus membros. Usavam o trabalho assistencial de distribuição de alimentos, de remédios, de roupas e até do dom de cura para alcançarem o objetivo maior, que era a evangelização. Procuravam transformar o assistido em assistente. A caridade, portanto, é o amor aplicado a todos os seres da criação. E como lema do Espiritismo, né? A gente já conhece, fora da caridade não há salvação. E logo no primeiro ano em que esse grupo formou o Centro Espírita Miguel e Almas, eles se preocuparam em fazer uma lista para comprarem alimentos, auxiliando no final do ano os mais necessitados. Com os seus próprios recursos, começaram a auxiliar o próximo, começaram a organizar a distribuição de alimentos. Essa distribuição de alimentos que os nossos amigos começaram lá em 1927, que a princípio era feita apenas no mês de dezembro para essas famílias mais carentes, se transformou hoje em distribuição mensal a famílias assistidas, a gestantes e a tantos outros que batem à nossa porta. Temos hoje 100 famílias assistidas e graças ao auxílio de todos aqueles que confiam no trabalho do Centro Espírita Miguel, nesse período em que nossa casa esteve fechada fisicamente, nós não deixamos de distribuir em nenhum mês a bolsa de gêneros de primeira necessidade para essas famílias que estão cadastradas em nossa casa. Então, é com muita alegria que carinhosamente damos esse abraço amigo a todos esses companheiros que colaboraram para que ninguém ficasse sem receber essa bolsa de alimentos. E Herculano Pires completa esse capítulo 1 dizendo que esse serviço, os serviços assistenciais à pobreza prestados pelos centros espíritas constituem a contribuição espírita para o desenvolvimento de nossa mentalidade social em nosso mundo egoísta. Não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em correntes de energias ativas nesses planos. Além de atendermos a essas famílias, distribuímos também enxovais de bebê. Isso é uma alegria, podermos continuar esse trabalho iniciado há 94 anos. O primeiro Centro Espírita também surgiu
nas residências. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1858, funcionava na própria casa do codificador, além das casas da senhora Pleymaison, do senhor Boudin, do senhor Rostand e do senhor Carlotier. Então, todas essas atividades eram realizadas nessas residências. Mas o que é o Centro Espírita? O Centro Espírita é o refúgio das almas encarnadas e desencarnadas. O Centro Espírita nasceu como Jesus e, com Jesus, sem os aparatos inúteis de formalismo religioso, restabelecendo nas almas a confiança em si mesmas, despertando-lhes a percepção da sua natureza divina. O Centro Espírita não é templo nem laboratório. Podemos figurá-lo como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem, se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita e não espírita. E nessa época, já estamos em 1930, todos os companheiros sentiram a necessidade de comprarem uma sede própria. Tiraram empréstimo e adquiriram um terreno na Rua Glaziou. O terreno, num valor de 9.000 réis, sendo 4.000 réis foi dado à vista, né? E pagariam-se em prestações de 500 réis mensais, onde hoje nós funcionamos na Rua Glaziou 265. Era um terreno muito ruim, era um declive, tinham infiltrações, né, coberto de mato, e eles demoraram um pouquinho para cuidar desse terreno, até que conseguiram, com muita fé, com muita alegria, com muita esperança, fazerem a sua primeira reunião, onde construíram um abrigo de madeira, com uma cobertura de zinco, muito simples, e depois de colocar eletricidade e água, fizeram a primeira reunião nesta casa. Nessa primeira reunião, já se contava com 45 pessoas. Olha, gente, como cresceu a nossa casa. Hoje, numa das reuniões de domingo, podemos contar com quase 160 pessoas. Graças a essa luta, graças a esse empenho desses amigos que tinham uma visão à frente do seu tempo. O senhor Maurício, que passou a ser o segundo presidente da casa, passou a morar no terreno para cuidar, ele funcionava como zelador. E nesta época, o presidente, seu Maurício, sugeriu que trocássemos o nome da casa, né? Eles pediram para trocar, porque ele precisava registrar o nome do centro na federação, e com este nome poderia haver assim algum equívoco com outros segmentos religiosos. E aí ele sugeriu o Centro Espírita Miguel, o que foi aceito por unanimidade, né? Então todos aceitaram. Nesse dia 17 de julho de 1930, eles todos realizaram com muita alegria a assembleia, onde fizeram o estatuto, que mesmo sofrendo algumas modificações, a base continua a mesma, né? E aí um dos artigos do estatuto, que é o seu artigo 3º, diz o seguinte: o estudo teórico, experimental e prático do Espiritismo e a propaganda e observância de seus ensinos e da sua doutrina por todos os meios que oferece a palavra escrita e falada. Né? Olha a nossa responsabilidade hoje na divulgação da doutrina. Praticar a caridade moral e material,
manter uma biblioteca composta exclusivamente por livros codificados por Kardec, manter escolas para as crianças. E nessa época eles continuavam realizando 2 sessões, uma doutrinária, onde estudavam as obras de Kardec, que era aberta ao público, e a outra experimental e prática, que era só para os médiuns, né? E esses médiuns, na época, eram indicados pelo presidente. Então, o seu Maurício registrou, né, a nossa casa na FEB, né, tem o registro, nós temos esse documento. E o tempo foi passando, já no finalzinho de 1930, as dificuldades financeiras foram aumentando e o senhor Odemar Thompson, um dos componentes da diretoria, assumiu a responsabilidade da dívida. Ele pagou o que faltava e registrou o centro, no centro, como o Centro Espírita Miguel registrou, passou essa escritura, melhor dizendo, né, para o nome do centro. Ele não passou para nome de ninguém, ele passou para o nome de centro. Então, a Casa Espírita começou a ficar devendo ao seu Odemar, coisa que ele nunca aceitou, né? Ele assumiu essa dívida e pagou o resto das prestações que faltavam, né? O seu Maurício, então, né, para que fosse feita uma sede melhor, compartimentos melhores, né? Ele surgiu a ideia de fazer um palco lá nos fundos do terreno. Então, o seu Maurício, em 1931, construiu um palco onde ele pensou, né, em fazer espetáculos cênicos mensais de sessões ligadas geralmente aos ensinos de Jesus, né? Para que com esse dinheiro ele pudesse arcar com as despesas, né, e construção da sede própria do centro. E com muita alegria, em dezembro de 1931, foram feitos 2 espetáculos para os assistidos na distribuição de roupas e de alimentos no Natal. Um para o adulto e outro para a criança, que foi o nascimento de Jesus. Muitos companheiros que chegaram à casa lembram do palco que existia lá nos fundos do nosso terreno. Eu me lembro desse palco que existia, né? E logo mais à frente, nós vamos ter a mocidade se apresentando nesse palco. Muito bom, né, gente? Então, a nossa casa foi crescendo bem devagarzinho, mas com muita esperança, com muita fé, com muita dedicação desses amigos. Mas nem tudo são flores, né? A doutrina espírita, as pessoas, né, que divulgavam o espiritismo, eram muito perseguidos pela polícia, né? A polícia fechava casas, perseguiam os divulgadores, os estudiosos. E em março de 1945, a nossa casa teve que fechar as portas. A diretoria foi dissolvida e assumiu a direção o seu Hildebrando Costa como presidente, o senhor João Ciro como secretário e o senhor Nicodemos como tesoureiro. Então, os 3 começaram a gerenciar, né, tudo aquilo que era necessário, passando as informações para as pessoas para os sócios, né, que já existiam, e em um mês o seu Hildebrando conseguiu levantar fundos e construir a sede própria do centro, lá no subsolo. Quem chegou muito mais antigo lembra dessa construção, né? Então, nessa data, no aniversário, né, eles fecharam em março, e no dia 17 de julho, quando o SEM comemorava o seu aniversário, de 17 de julho de 1945, né, foi feita a inauguração dessas dependências. E nessa época, o senhor Hildebrando também criou um ambulatório. Nesse ambulatório,
havia atendimento e distribuição de remédios, que funcionou até meados de 1980, sob a competência do Dr. Moacir Santana. Muitos de nós conheceu o seu Moacir, né? Dr. Moacir. Ele também, seu Idebrando, começou a levantar fundos para que se criasse o Orfanato Miguel, quando as finanças permitissem. Enfim, todos com muita esperança, todos com muito trabalho. Como precisamos agradecer essas almas generosas que tão bondosamente enfrentaram desafios, enfrentaram adversidades, para que hoje todos nós tranquilamente tenhamos a condição de entrar na nossa casa sem nenhuma tribulação, sem nenhuma perseguição e darmos conta da nossa tarefa, não é mesmo? Como queremos agradecer de coração a esses amigos queridos que fizeram essa sede própria, que fizeram essa organização para deixar para todos nós esse legado, onde hoje podemos estudar a doutrina e divulgá-la. Lembramos então, né, essa tríade alinhada com Kardec. Trabalho, não faltou trabalho, de jeito nenhum. Nem solidariedade e nem tolerância. Já que, como fala Emmanuel, né, a tolerância é o cimento da união ideal. Mas qual é o trabalho? Além desse trabalho material que nós falamos, né? Espiritualizar-se, o trabalho de adquirir o conhecimento espírita, de perseverar no estudo. A solidariedade é de qualificar-se para servir melhor, para ser mais solidário. E a tolerância, ser mais humano. Quando somos mais humanos, somos muito mais tolerantes. E com certeza estamos nessa caminhada desse conhecimento, desse trabalho, dessa indulgência, de tudo aquilo que o Consolador prometido nos traz com todos esses valiosos ensinamentos do Mestre Jesus. A casa espírita, sim, é a escola da alma. E nessa escola, né, é preciso que a evangelização seja feita com zelo e com carinho. O nosso amigo Hildebrando, em 1948, criou a Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, em homenagem a Pedro II. Nessa época, ele fez também nascer, com a colaboração dos jovens, o nosso primeiro jornal, A Voz da Mepa. E no dia 25 de março de 1953, inaugurou a biblioteca, que hoje tem o seu nome, mas nesse período funcionava também no subsolo. No início, eram poucos livros para empréstimos só dos associados, né? E hoje nós contamos com mais de 2.900 livros para empréstimo. O seu Hildebrando também tinha uma prática que nós usamos até hoje. Ele convidava para palestras doutrinárias os dirigentes de outras casas espíritas, fazendo esse intercâmbio entre as casas, né? Até hoje fazemos isso. Então, a casa espírita, na sua função de escola da alma, tem responsabilidade na educação integral do homem, como espírito imortal, e não como ser meramente existencial. Para tanto, deve promover, com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, consubstanciada na codificação kardeciana e no Evangelho. E é isso que nós tentamos até hoje preservar, né? Essa escola da alma.
Queremos então, com muita emoção e com muito carinho, abraçar a cada coração que construiu esse templo, essa escola, essa oficina, esse hospital de almas. Esses primeiros guerreiros que trouxeram tudo isso para todos nós darmos continuidade. Queremos abraçar a cada coração e, de onde estejam, recebam o nosso muito obrigado. Dando continuidade ao trabalho, o seu Alfredo Ribeiro, reeleito por 3 gestões, deu um avanço nas obras assim incríveis. Ele construiu na frente do terreno, usando muitas vezes seus próprios recursos, o centro, a sede nova do centro maior, definitiva, que hoje nós conhecemos na frente da casa, onde leva o seu nome, Salão Alfredo, né? A obra maior. O seu Alfredo também criou uma gráfica, a gráfica Riel, nos fundos do terreno, e com o dinheiro que arrecadava, ele continuava as obras, né? Ele dava continuidade a todo o trabalho que precisava de recursos, né? Ele organizou a diretoria, ele também iniciou essa campanha do quilo que até hoje fazemos. Ele iniciou a campanha do quilo entre os associados e também iniciou a visita programada a orfanatos, que até bem pouco tempo ainda fazíamos. Já o seu Lorival, ele inaugurou no subsolo, né, a lojinha Marcelino, onde funciona hoje a Biblioteca Mirim, que era onde funcionava o bazar, naquela salinha que hoje nós temos a nossa Biblioteca Mirim. Ele incentivou as aulas de artesanato e de costura no galpão onde funcionava a gráfica, que a gráfica foi até na década de 70, só encerrou as atividades em 70. E nessas dependências onde funcionava a gráfica, o seu Lorival incentivou essas aulas de costurinha que nós temos até hoje. Ele implantou também a prece para os desencarnados, que mantemos até hoje, né? E reiniciou a edição do jornal Ceareiros de Miguel. E todos, né, no finalzinho da no início da década de 80, final de 70, início de 80, né? Todos anunciavam que viria um casal para alavancar a casa. Surge o casal Ulisses Gonçalves e Zilá Ribeiro, nossa querida Dona Zilá. Então o Centro Espírita, como a relva, nasce por toda parte. E quando os poderes temporais o decompõem ou esmagam, ele renasce com teimosia desafiante. Porque aqueles que viram e conheceram a verdade, que a sentiram ao menos uma vez em seus corações, jamais a esquece e jamais a nega. Então, a função do Centro Espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. E com a chegada do casal Ulisses e Dona Zilá, nós vamos ver assim uma ampliação incrível nas instalações da casa, além da renovação de competência doutrinária, né? Então nós vamos ver que ele deu um alavanco nas obras, né? Nós vamos ver a construção do salão principal, criando o 3º pavimento, né? A Dona Zilá promovia mensalmente almoço, eventos variados, né? No subsolo, onde era o antigo galpão da gráfica, porque aí ia garantindo a continuidade da obra. Criou também no subsolo
um espaço específico para armazenar os alimentos, né, onde hoje é a salinha 7 e 8. Iniciou a coleta de alimentos no bairro. Então, começou-se a fazer a coleta no bairro, através da competência de Dona Zilá, que realizava bazares externos, obtinha recursos para que as obras continuassem. Criou livraria, né? Criou uma livraria do SEM, onde tinha vitrines com alguns livros para revenda. Hoje nós temos 750 títulos, né? Participava também, né, do programa, né, junto com alguns trabalhadores da casa, do programa de radionovela da Rádio Rio de Janeiro. Deu início aos cursos, ao curso doutrinário, né, aos cursos doutrinários, ao curso básico e o estudo sistematizado da doutrina, o ESD. Ele ainda, o seu Ulisses, organizou a administração por departamento, como até hoje fazemos, né? O doutrinário, o mediúnico e o assistencial. E ele começou a preparar o terreno no subsolo para que se fosse planejadas salinhas para estudo. E ele promoveu ainda a organização do regimento interno. Então, a contribuição maior, né, que nós vamos ver de tudo que seu Ulisses nos trouxe foi exatamente o estudo constante da doutrina, através do CBE, através do ESG, e exatamente, né, no período em que ele chegou à nossa casa, né? Então, sem esse estudo constante da doutrina, não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Estudo e pesquisa, observação constante dos fatos, análise das mensagens recebidas, observação dos médiuns, exigência de educação mediúnica com advertências constantes para que os médiuns aprendam a se controlarem, não se deixando levar pelos impulsos recebidos das entidades comunicantes. Esse é o preço de trabalhos mediúnicos eficazes. Assim, nós temos, né, as atividades básicas que o Centro Espírita cabe desenvolver, que são a evangelização da criança, né, à luz da doutrina espírita. Hoje também fazemos evangelização dos bebês, incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita, e favorecer a integração nas tarefas do Centro Espírita. Os nossos jovens participam não só da ambientação das reuniões públicas, mas também como leitores, né, de páginas. Promover o estudo da mediunidade, visando a oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas. Nossas atividades, né, mediúnicas são organizadas de modo a que esse estudo constante favoreça essa atividade de maneira consciente, de maneira equilibrada, né? Nós temos um encontro em outubro, né? Um encontro de mediunidade. Manter ainda um trabalho de atendimento fraterno, através do diálogo com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o Centro Espírita. Agora, no momento virtual, estamos nos organizando para dar continuidade a essa tarefa, né, de orientação e de esclarecimento. E, por último, incentivar e orientar a instituição do culto do Evangelho no lar. Importantíssimo, né, para todos nós, para que se faça luz em nossos lares. Hoje, muito mais importante, porque o Centro Espírita está em nossas casas, né? Então, é importante que a gente tenha essa rotina de trabalho, né? Esse hábito do culto do Evangelho no lar. No dia 22 de maio, comemoramos com muita alegria o 73º aniversário da nossa mocidade.
que foi feito pela plataforma Zoom, com o tema Coexistência com Generosidade. O nosso tão querido amigo Ilídio colocou a mão na massa, trabalhou muito, muito mesmo, na construção do pavilhão Catuíte, que fica nos fundos, né, da nossa casa. Ele trabalhou na obra o tempo todo para trazer aquele espaço para todos nós que hoje usufruímos. O pavilhão Catuíte foi dado esse nome em homenagem ao índio guardião do Centro Espírita Miguel. Seu Ilídio sempre dizia que ele estava sempre próximo, esse índio, né? Envolvendo a todos que estavam no trabalho. Seu Ilídio ainda incentivou a realização de visitas a orfanatos, levando a nossa contribuição, né? Implementou ainda a visita de grupos de passistas em domicílio e hospitais. Ele criou a escala para estudo das reuniões públicas e criou ainda o atendimento às gestantes. Proporcionou para todos nós aquele salão para reunião de assistência aos enfermos, com salas para passes de diagnóstico e tratamento. Trabalhou durante muito tempo nesses passes de tratamento, nas reuniões de fluidoterapia. Aprendi muito com seu Ilídio. Ele ainda deu início ao inventário patrimonial. Então, como nos fala Herculano Pires, no desempenho da sua função, o Centro Espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Cada centro tem os seus protetores e guias espirituais que comprovam a sua autenticidade pelos serviços prestados, pelas manifestações oportunas e cautelosas, pela dedicação dos princípios kardecianos. Então, desde longas datas, os espíritos de Miguel, de Catuíte, das nossas queridas irmãs Margaridas, são esses nossos protetores e guias espirituais que continuam sempre nos amparando, nos intuindo e fortalecendo a cada dia as nossas escolhas. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 5, nos diz o seguinte: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Muitos bons servidores se apresentaram para a construção dessa casa abençoada, todos felizes por estarem trabalhando no campo do Senhor. Esses trabalhadores participaram com desinteresse, com alegria, objetivando sempre o bem e o progresso do SEM. E nesta hora, agradecemos a esses queridos amigos que se uniram, não medindo esforços por amor à nossa casa. Não poderíamos citar o nome de cada um desses inúmeros trabalhadores da Seara de Jesus, mas eles vão representados pela nossa tão querida amiga Vera, que não deixou que a obra sofresse. Muito obrigada, amiga Vera, por fazer parte desse trabalho tão grandioso. Muito obrigada, querida Vera, por nos convidar para fazer parte dessa família. Eu não imaginava quantas oportunidades de crescimento espiritual conquistaria junto a você e a todos esses trabalhadores durante todos esses anos. O Centro Espírita Miguel nos oferece há 94 anos
opções variadas de aprendizado e de trabalho, favorecendo sempre a nossa transformação moral. Vamos lembrar Jesus quando ele diz que todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva cai, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E Kardec, no item 9, nos diz o seguinte: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Com certeza, o nosso Centro Espírita Miguel foi construído sobre essa rocha, apoiado em bases sólidas, e a nossa responsabilidade diante desse trabalho sério é continuar essa tarefa grandiosa de todos aqueles que nos antecederam. Hoje somos uma organização de caráter religioso, filosófico, científico, beneficente e cultural, sem fins lucrativos, com orientação doutrinária no Pentateuco kardeciano e obras complementares. Contamos atualmente com 23 grupos de estudo e continuamos a nossa tarefa com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e um profundo agradecimento a todos esses companheiros que nos antecederam construindo essa casa espírita sobre a rocha, construindo com bases sólidas esse trabalho maravilhoso que nós vemos hoje. Muito obrigada. Mas como podemos continuar edificando nosso centro como esse núcleo de transformação moral? E é o Espírito Erasto quem vai nos responder no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Missão dos Espíritas, quando ele nos diz o seguinte: ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-la, aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que a aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. E depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, e a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Então, meus amigos, o Centro Espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. O arado está pronto, como nos falou Erasto. Todos esses amigos queridos fizeram a obra, esses que nos antecederam. Então, precisamos de coragem para dar continuidade e que possamos, todos nós, irmos ao encontro do nosso Mestre Jesus
esse amigo tão querido que nos fortalece e que nos dá todas as diretrizes para que a gente não fique no caminho e que possamos ser um pequeno colaborador desse restabelecimento da verdade cristã no planeta. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre à vontade para seguirmos em frente. Que assim seja. Do livro O Centro Espírita, Sandálias Semeadoras, de José Herculano Pires. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. Olá, meu nome é Edilson e hoje aqui estamos no dia 17 de julho para agradecer a Deus o aniversário da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Miguel. Completamos aqui 94 anos e agradecemos ao Senhor por esses 94 anos de existência, sob a sua proteção, e nos lembramos dos companheiros do passado e do presente que ajudaram e continuam ajudando a mantê-la erguida, tanto no plano espiritual como no plano material. E juntos levamos agora um especial agradecimento ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela misericórdia de nos ajudar a suprir as nossas deficiências e perdoar as nossas faltas. Obrigado por nos manter unidos em pensamentos, propósitos e atividades, mesmo com as portas da casa material fechadas. Sabemos que o 100 somos nós. Obrigado pela convivência à distância com todos os companheiros que compõem e trabalham em diferentes departamentos e setores, sempre objetivando o melhor e amparados na vossa bondade, sem a qual nada poderiam ter feito. Obrigado, Senhor, pelo constante e valioso auxílio do alto, representado pelos espíritos protetores, verdadeiros responsáveis pelas tarefas que, como instrumentos imperfeitos, realizamos. Por tudo isso, Senhor, entendemos que é grande a nossa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que hoje estão no comando ou nas lides desta casa. E humildemente agradecemos as bênçãos e as graças. Agradecemos o nosso guia e modelo, Jesus, que nos ampara e instrui, possibilitando o atendimento fraterno aos irmãos desencarnados e encarnados, para que encontrem paz e saúde física e espiritual. Agradecemos aos mentores e protetores do Centro Espírita Miguel e, acima de tudo, ao Senhor, nosso Pai, Criador e Provedor, pedindo a continuidade da união, da paz, do amor, na disposição para realizar os trabalhos em nossa humilde seara. Muito obrigado, Senhor. Ao fim de nossa confraternização da noite de hoje, irmanados de mentes e corações, vamos elevar o pensamento em agradecimento a Deus, a Jesus, a Miguel, a Catuíte
às irmãs Margaridas e a todos os espíritos que dirigem os trabalhos do nosso Centro Espírita Miguel. Cada um de nós, Senhor, buscamos esta casa de luz por necessidades várias em algum momento de nossas vidas e encontramos o pouso acolhedor, a oficina de trabalho, o estímulo aos estudos, a convivência fraternal. Pela existência desta casa bendita, agradecemos de coração. E que todos aqueles que com trabalho e muito esforço colocaram seu tijolinho de amor nesta construção, muito além do material que podemos ver, a fim de que pudéssemos encontrá-la firme e de braços abertos quando dela precisamos, a todos eles endereçamos a nossa gratidão e pedimos, Senhor, que os envolva no melhor e que continue a abençoar a nossa casa de oração. E também que nós trabalhemos e nos esforcemos para que o nosso tijolinho de amor venha a ser somado a todos os outros, a fim de que a casa permaneça firme, iluminada, acolhedora, amparando, esclarecendo e oferecendo trabalho no bem por longos e longos anos. Com o coração mergulhado em alegria e gratidão, pedimos assim permissão para encerrar o encontro amigo e alegremente comemorativo da noite de hoje. Sê conosco hoje e sempre, Pai Criador, que assim seja. Aqui nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas,
dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa.